Fala aí, torcida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, meu nome é Diego, seja aí muito bem-vindo a este vídeo. E eu estou aqui para falar, sobre o jogo de logo mais entre Flamengo e Palmeiras e fazendo uma pequena observaçãozinha também sobre o que aconteceu nessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? A rodada que começou ontem, uma rodada que inclusive os 6 primeiros colocados, né, estão aí se enfrentando como se fosse uma espécie de mata-mata até, né? Ontem tivemos Grêmio e Atlético Mineiro lá na Arena do Grêmio, o jogo acabou empatado, o Atlético Mineiro abriu o placar, o Grêmio acabou empatando nos minutos finais, bem parecido com o que aconteceu com a gente jogando contra o Grêmio, né, aqui na sexta-feira passada, né? O Grêmio conseguiu um gol ali de empate nos minutos finais também. E também teve, né, a goleada, né, do Internacional em cima do São Paulo em pleno Morumbi, né? São Paulo 1, Inter 5, com destaque para o menino lá que era do Santos, o Yuri Alberto, né? Fez 3 gols no jogo. Podia até pedir música ontem no Fantástico. Realmente foi uma partida horrorosa do São Paulo, eu que assisti o jogo inteiro. E o Internacional que engatou aí a 7ª vitória consecutiva e se mostra aí um verdadeiro postulante ao título aí, o Inter que assumiu a liderança e chegou a 59 pontos com a vitória de ontem. Mas vamos falar do Verdão aí pro jogo de hoje contra o Flamengo. Palmeiras que deve ir com praticamente força total, né? Palmeiras que jogou com o time principal contra o Corinthians na segunda-feira, aplicou uma bela goleada, né? Até falamos aqui, tem vídeo no canal inclusive, só acessar aí, vou até deixar um card aqui em cima, ou você acessa ao final deste vídeo, vou deixar ali nos vídeos sugeridos ao final desse daqui. E assim, o jogo foi na segunda-feira, hoje é quinta-feira, 3 dias, ainda tem a viagem, né, para Brasília, né? Palmeiras, né, claro que tem alguns jogadores que estão extremamente cansados, sobrecarregados pelos jogos, pela maratona de jogos, né? E o Abel Ferreira tá aí quebrando a cabeça para ver qual é o melhor time que ele vai a campo hoje, né? Ele tá com algumas dúvidas, inclusive eu trouxe até uma prévia do time. E ainda sem contar que também tem alguns jogadores que ainda estão de fora, né? Que é o caso do Gustavo Gomes, né? Que ainda está se recuperando de uma lesão na coxa. E o Wesley também, que está passando para a transição. Ele que fez uma cirurgia no menisco, né? No ano passado. Foi até na partida de estreia do Abel, né, no comando do Palmeiras, que o Wesley se machucou e desde então ele está fora. O Felipe Melo já está treinando com o grupo, inclusive esteve no banco contra o Corinthians na segunda-feira, mas segundo o Abel Ferreira ele ainda está longe, né, de estar perto de voltar, de poder estar no time principal, né? Felipe Melo, então, pelo que dá a entender, ele vai voltando aos pouquinhos. E você que até, assim como eu, tem até uma esperança de que ele de repente possa ser titular na grande decisão da Libertadores, o Abel Ferreira meio que colocou uma certa cautela aí em relação ao Felipe Melo, apesar de ele já estar sendo relacionado aí para os jogos, né? Inclusive ele está relacionado hoje. Bom, o Palmeiras hoje enfrenta o Flamengo, concorrente direto aí nessa briga pelo Campeonato Brasileiro ou por uma das primeiras posições, né? Porque com a vitória do Inter ontem, o Inter abriu 8 pontos em relação ao Palmeiras, né? Mas caso o Palmeiras vencer o Flamengo hoje, essa diferença de 8 cai para 5, né? E ainda teremos mais, no caso do Palmeiras ainda terá 10 rodadas, né? Porque o Palmeiras tem um jogo atrasado com o Vasco, que vai ser já na próxima terça-feira no Allianz Parque. E a questão é essa, né? É uma das finais se realmente, de fato, o Palmeiras quer ser campeão brasileiro. O Palmeiras está na final da Libertadores, está na final da Copa do Brasil, mas o Abel Ferreira não quer abrir mão do título brasileiro, até porque faz parte da cultura europeia, né? De não abrir mão do campeonato nacional da qual a sua equipe comandada está disputando, né? Então o Palmeiras deve ter um time mais ou menos com o Everton no gol, o Marcos Rocha voltando à lateral direita, porque o Mike, que jogou na segunda-feira, está suspenso. A zaga deve ser mantida com Luan e Kusevich, porém há uma chance do Alan Empereur aparecer aí na escalação ao invés do Kusevich. O Vinha deve ser lateral esquerdo, mas também há uma dúvida se o Scarpa não deve iniciar jogando ali naquela posição. O meio de campo deve ser formado por Gabriel Menino, Danilo ou Patrick de Paula, que está totalmente recuperado de lesão, né? Ele sentiu uma lesão na partida contra o Sport, ficou fora contra o River Plate
Grêmio e Corinthians e reaparece hoje entre os relacionados e deve ser talvez até titular no lugar do Danilo. E aí fechando ali o meio de campo, o Rafael Veiga. E a outra dúvida é Zé Rafael ou Breno Lopes ou o Gustavo Scarpa, se caso o Vinha for titular, o Scarpa ainda tem chance de ser titular, jogando também pelo meio de campo. E a dupla de ataque deve ser formada por William Bigode e Luiz Adriano, uma vez que o Rony não viajou para Brasília, ele está preservado, está poupado para o jogo de hoje, nem viajou, ficou aqui em São Paulo, trabalhando separadamente do resto do grupo, do resto do elenco, né? Palmeiras, além do Mike, que eu falei que está suspenso, e além dos lesionados Wesley e Gustavo Gomes, o Palmeiras não vai contar com o Rony, né? Acabei de falar. E aí tem como pendurados o treinador Abel Ferreira, os jogadores Gustavo Scarpa, Emerson Santos, Luiz Adriano, Rafael Veiga e Lucas Lima, né? Esses jogadores e o treinador Abel Ferreira, todos eles estão pendurados com 2 cartões amarelos. E se eles tomarem hoje o terceiro cartão amarelo, ou algum deles tomar o terceiro cartão amarelo, eles não poderão estar à disposição para a partida de domingo contra o Ceará, lá no Castelão. Bom, pessoal, eu estava olhando aqui a tabela, o Palmeiras nesse momento tem 51 pontos e ele é o 5º colocado. Vencendo o Flamengo hoje, ele chega aos mesmos 54 pontos do Atlético Mineiro, mas ele só sobe uma posição porque o Atlético Mineiro, no caso, hoje ele tem 2 vitórias a mais que o Palmeiras. Mas se porventura o Palmeiras vencer o Flamengo, o Palmeiras de 14 chega a 15 vitórias, o Atlético já tem 16, então vai manter uma vitória de diferença, apesar do Palmeiras já ter um saldo de gols superior ao do Atlético Mineiro, né, no momento 17 a 14 para o Palmeiras, mas o primeiro critério de desempate é o número de vitórias e por isso o Atlético se mantém aí na terceira colocação. Atlético e Grêmio que empataram ontem, então o Grêmio está ali estacionado nos mesmos 51 pontos do Palmeiras, mas atrás do Verdão, até por conta do número de vitórias e até mesmo do saldo de gols. O Palmeiras é superior ao Grêmio, tanto no primeiro critério como no segundo de desempate. E ontem o Internacional assumiu a liderança, né, que até então era do São Paulo. Lembrando que de todos esses 6 primeiros aí, o Palmeiras que já jogou contra o Inter, inclusive, né, e perdeu, né, nesse segundo turno lá no Beira-Rio por 2-0, enfrentou o Grêmio na sexta-feira, no qual acabou empatado. Hoje tem um confronto direto contra o Flamengo e lá no final, mais pra frente, o Palmeiras terá ainda um confronto direto contra o próprio São Paulo no Morumbi e contra o Atlético Mineiro também fora de casa lá no Mineirão ou no Horto. No senhor do Atlético Mineiro vai mandar essa partida, só sei que é na última rodada e o mando também é do Atlético Mineiro, ou seja, o Palmeiras tem essas decisões aí do Campeonato Brasileiro, todas elas fora de casa, e vamos ver aí o que o Abel Ferreira consegue extrair dos nossos jogadores, do nosso elenco, nessas partidas decisivas, né? Querendo fazer um adendo aqui, pessoal, é sobre o Marcão, né? O Marcão que na segunda-feira, após a vitória contra o Corinthians, zoou com os corintianos, postou lá nas redes sociais dele um vídeo, e todo mundo levou na maior graça, no maior entusiasmo, né? E ontem ele também fez um comentário sobre a derrota do São Paulo, né? Querendo ou não, São Paulo e Palmeiras têm uma rivalidade. E claro que não só o Marcão, como muitos palmeirenses tiraram um sarro aí, né, dos São Paulinos pela derrota, não só pelo fato da derrota, mas também pela goleada sofrida, né? E eu tava olhando agora no Instagram do Marcão, inclusive até postei no Instagram do canal, tá aqui na descrição do vídeo se você quiser, segue lá que a gente tá sempre postando coisas lá no Instagram do canal. Um torcedor do São Paulo, um membro da torcida do São Paulo, alguém bem enfurecido por sinal, fazendo ameaças ao Marcão, né? Eu acho que assim, pessoal, futebol, a zoeira faz parte do futebol, né? Eu sou um cara bem conservador, como eu disse no último vídeo que eu fiz falando da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, né? Eu sou um torcedor bem conservador, eu procuro evitar provocar, zoar torcidas rivais, até porque eu sei que muitos não aceitam, muitos não gostam, né? Mas eu entendo que faz parte da vida, faz parte do futebol. E mesmo assim, eu apesar de não zoar e às vezes também não gostar de certas zoações com o meu time, nem por isso eu saio nas redes sociais das pessoas atacando elas ou ameaçando elas e a família delas. Então achei que foi muito desrespeitoso
torcedor ou torcedora, ou se passando por torcedor do São Paulo, indo lá nas redes sociais do Marcão, e isso eu não falo só porque foi com o Marcão, é com qualquer outro ser humano, tá, pessoal? Eu sou totalmente contra esse tipo de atitude de ir lá ameaçar, querer pagar de machão, né? Porque a internet tá cheia de machões, né? É impressionante como na internet tá cheio. Então, vamos refletir um pouquinho, né? Parar com esse discurso de ódio, levantar a bandeira da paz e levar as coisas na esportiva, né, pessoal? Até porque esses jogadores aí, sejam eles do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, do Corinthians, eles ganham no mínimo, uns 100 mil reais por mês, 200 mil, 300, 400. Qualquer perna de pau hoje não ganha menos que 100 mil reais. E você, se não levantar cedo para acordar, não levantar cedo, não acordar cedo, levantar, pegar o seu carro, o seu transporte público para ir trabalhar, ou você até mesmo trabalhando de maneira home office na sua casa, se você não der o seu trampo, você não recebe. Esses caras, querendo ou não, eles estão recebendo, querendo ou não, eles treinando ou não, estando machucados ou não, fazendo gols ou não, ganhando as partidas ou não, eles estão recebendo os salários astronômicos deles normalmente. Então pega a visão aí, você torcedor, que acha que é válido você ameaçar ou, sei lá, ofender o próximo por causa de um jogo de futebol. Tá aqui a minha mensagem para você. Reflete melhor, porque os caras estão podres de rico enquanto você tá aí. E eles nem sabem da sua existência na maioria das vezes, beleza, pessoal? Bom, devo trazer um pós-jogo, né, depois da partida. Se não trazer ainda hoje, devo trazer amanhã pela manhã. E vamos torcer para que o Verdão conquiste mais 3 pontos e entre de vez aí para as cabeças na briga do Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um forte abraço. Devo trazer mais algum outro vídeo aí, talvez até antes da partida, com alguma notícia de última hora. Ou então devo estar postando lá no Twitter e no Instagram do canal que está aqui na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.